A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus me deu e está na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4. Eu quero ler com você do versículo 12 até o versículo 19. Está escrito assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém. Vamos meditar um pouco nessa porção. Paulo, ele diz que ele sabe estar abatido. E ele usa aqui um verbo no passado. Então, ele diz, sei, aprendi, tive essa experiência. Então, ele realmente podia falar com convicção, sei estar abatido, sei também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas, estou instruído. Isso significa que ele teve experiências que o ensinaram, deram instrução a ele. Levaram ele a um crescimento, a uma maturidade. Então ele tinha segurança que quando ele falava, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele revela aqui que diante das dificuldades, diante das situações que ele passou, ele sabia que podia contar com o Senhor Jesus. Ele sabia que podia contar porque era o Senhor que o fortalecia, era o Senhor que o sustentava, era o Senhor que movia todas as coisas que dizia respeito à sua própria vida. Então Paulo, ele estava em obediência ao Senhor. Ele saiu para anunciar o Evangelho de Cristo e o Senhor, com certeza, ele responsavelmente, ele cuida dos seus. A palavra diz que ele não nos deixa, está conosco todos os dias, nos auxiliando. Então, amados, Paulo, ele passou essas experiências e ele sabia que não podia e nem devia confiar nas riquezas. Muitas vezes, amado, as pessoas usam esse versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, como para sustentar uma posição de glória humana, de posicionamento humano, de alvos terrenos. Mas Paulo aqui, ele estava falando que ele esteve abatido, ele esteve também em abundância. Quer dizer, ele fala das experiências que ele teve
e que Jesus o sustentou. Então, por isso eu lhes posso todas as coisas. Eu pude passar pelo vale, né? E pude passar pelo fogo, pude passar pelas águas, pude passar em todas as experiências que me sobreveio, porque o Senhor me fortalece. Então eu posso passar circunstâncias difíceis, porque eu creio e reconheço que Jesus está comigo, fazendo com que todas as coisas cooperem para o meu bem. E então ele me traz fortalecimento, ele traz segurança, ele traz a certeza que tudo vai ficar bem. No final, tudo vai ficar bem. Amados, essa palavra é uma palavra para nós meditarmos. Um pouco antes de Paulo falar sobre a situação das experiências que ele se sentia, né, sabia que podia passar por essas coisas, porque ele estava em Cristo e Cristo fortalecia em todas as coisas. Antes disso, nós sabemos, amados, que ele estava escrevendo essa carta dentro de uma prisão. Ele estava aprisionado. E dentro da prisão, ele pôde dizer, nesse mesmo capítulo, no versículo 4, ele disse: regozijai-vos, né? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Quer dizer, não há motivo de nós entrarmos em negatividade, em depressão. Não há motivo quando temos Cristo como nosso Senhor. Não há motivo de nós perdermos esperança quando Deus da esperança está conosco. Não há motivo para nós ficarmos apavorados com as ondas do mar que se levantam, né? O vento hostil vem contra nós, porque o Senhor está no nosso barco, e o Senhor cuida de nós. Então, há uma grande segurança que nós vemos nesse posicionamento de Paulo, e nós sabemos que ele podia estar seguro porque ele estava em Cristo. Ele mesmo disse, né, que Cristo era o viver dele, né? Cristo habitava nele de tal maneira que ele não vivia mais, mas Cristo vivia através dele. Amado, tudo que nós precisamos fazer é viver em Cristo, ter confiança, né, no Senhor. Ele deve ser a nossa confiança, não as coisas dessa vida, o que temos, o que somos nesse mundo. O mais importante é se temos o Cristo vivo no nosso coração. Então, nós sabemos que o sistema do mundo, todo ele são corruptos, são dominados por Satanás. Todos os sistemas mundanos estão em trevas, amados, e deles, através dele, muitas vezes nós passamos circunstâncias até mesmo injustas, mas nós devemos levantar a nossa cabeça a despeito de todo e qualquer ataque de Satanás, ou sistema que nos encarcera, ou oposições que se levantam, ou até mesmo a maldade dos homens, né? A inveja de alguns, ou até mesmo a ambição que pessoas têm em seus corações de ocupar o nosso próprio espaço. Mesmo quando não temos nada, ainda o pouco que temos desperta nos olhos daqueles que estão em nossa volta algo que eles gostariam de ter. Então, meu amado, há muitos ataques que podem sobrevir a nós, muitos, mas a maldade do sistema e a maldade das pessoas não deve tirar do nosso coração a nossa alegria. Nós não podemos permitir.
Paulo, ele não estava nos seus melhores dias quando ele escreveu essa carta, ele estava aprisionado, aguardando sentença, né? Aguardando a sua própria morte, o seu próprio destino. Então nós sabemos que ele sabia que iria padecer, mas ele estava pronto para padecer, porque o viver em Cristo era a verdadeira riqueza dele e o alvo dele, amados, era a vida eterna. Então, o inimigo, ele pode tentar fazer tudo o que ele quiser, tudo, e ele faz e abala muitas coisas ao nosso redor para nos desviar desse alvo, nos tirar do alvo, que é manter nossa mente, manter o nosso coração no reino do Senhor, na nossa vida eterna, na nossa comunhão com Cristo vivo, na nossa meditação no que a palavra de Deus diz. Amados, nós precisamos voltarmos e orarmos quando nós estivermos com a nossa alma sendo fragilizada, atacada e abalada por essas circunstâncias. O socorro vem do Senhor. O salmista diz: olho, né, para os montes, de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor. O socorro não vem de A nem B, não vem às vezes de uma pessoa que conhecemos, de um parente, de um amigo, não. O nosso socorro vem do Senhor, porque quem cuida da tua igreja, quem cuida de nós na terra é o Senhor, e nós temos que ter conosco essa segurança. Portanto, nós podemos afastar de nossos pensamentos as tentativas do inimigo de nos abater, porque ele ataca a nossa mente com pensamentos negativos. E nós podemos combater esse mal simplesmente crendo, orando. Por quê, amados? Porque o nosso Deus é um Deus de milagres, o nosso Deus é um Deus do sobrenatural, que está acima das circunstâncias dessa vida. Então, para o nosso Deus não há impossíveis. Nós não podemos deixar a nossa vida com esse cerco, ser dominada, né, pelas circunstâncias, situações, e nos encerrarmos nessa prisão. Paulo estava numa prisão física, mas ele não estava numa prisão emocional, muito menos espiritual. Paulo, ele sabia muito bem quem ele cria, quem era o Senhor dele e quem o tinha chamado para pregar o Evangelho. Então, amados, nós precisamos focar o nosso dia. Logo quando nós acordamos, nós precisamos focar o nosso dia no Senhor. Precisamos focar o nosso dia naquele que tudo pode, sabendo que Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe do que necessitamos. Então, nós podemos focar e andar pensando e cuidando das coisas que deveriam ou devem nos trazer alegria, como nós temos a nossa família, termos aquelas pessoas, os irmãos, as pessoas que amamos perto de nós, temos vida, temos trabalho, né, para fazer, temos sonhos e projetos. Nós podemos, amados, caminhar crendo que Deus, Ele nos dá muito mais do que pensamos, muito mais do que pedimos, muito mais daquilo que nós podemos alcançar pela nossa própria força. Deus, Ele nos dá e nos entrega vitória. E quando nós nos conhecemos que esse Deus, Ele é maravilhoso, e nós nos rendemos a Ele para que Ele nos conduza, o resultado, amados, não é o resultado que o inimigo quer a nosso respeito. O resultado é um resultado de vitória, é um resultado de nós temos
a nossa família, a nossa casa, a nossa vida, nosso trabalho, as nossas conquistas. E acima de tudo nós temos uma saudável comunhão com o Pai, numa mente sã, numa alma liberta de todas as pressões e opressões, pecados, vícios, né, maldades, porque o Senhor, quando Ele entra no nosso coração, com a nossa permissão, Ele entra para vencer. Ele entra para vencer aquilo que está nos destruindo. Ele vem para vencer o nosso destruidor, Ele vem para desfazer a obra do diabo. E quando Ele entra para nos trazer a vitória que nós não conseguimos e nem poderemos ter sem Ele. Então, amados, nós precisamos tomar essa decisão, né, de seguir o conselho que ouvimos de Paulo, regozijai-vos, né, alegrem-se. Outra vez te digo, alegre-se, outra vez te digo, regozijai-vos, né? Então, amados, quando nós conseguimos nos desprender das coisas desse mundo e nós cremos nas promessas de Deus e cremos em Deus, temos fé no nosso coração, nós, amados, nós vemos sobre nós a dinâmica, né? O dispensar do reino de Deus sobre a nossa vida. Nós podemos apalpar aquilo que é invisível aos olhos humanos, porque Deus, Ele é fiel. Então, hoje, através dessa porção que nós lemos e meditamos, Deus nos convida a nós permitirmos, né, que Ele verdadeiramente Ele nos guie. Verdadeiramente nós devemos permitir Ele agir em nós para não só nos capacitar, mas nos fortalecer nas circunstâncias que nós estamos vivendo nesse mundo, que não está fácil, né? Nós sabemos que não está fácil para ninguém, mas no aspecto da prosperidade, quem nos prospera é o Senhor. Quem nos faz prosperar é o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Então nós devemos confiar, né? E sim, nós podemos ter riquezas. Sim, nós podemos buscar coisas materiais também. Sim, nós podemos desejar ter dias melhores, desejar ter casas boas, carro bom, desejar termos os melhores médicos. Sim, nós podemos desejar para nós, para nossa família, para os nossos filhos, toda bênção e prosperidade nessa vida. Mas não, nós não podemos colocar nessas coisas a nossa confiança. Então, quando Paulo fala, sei estar abatido, né, e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas, porque eu estou instruído. Quer dizer, nós devemos ter em nosso coração, assim como Paulo tinha, a instrução de Deus, o ensinamento de Deus, a doutrina de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele nunca disse que o homem deveria se acomodar na miséria, não. Humildade não tem nada a ver com miséria. Então nós podemos buscar riquezas, podemos buscar dias melhores, podemos lutar nesse mundo, podemos, sim, mas nós não podemos confiar nelas. Todas as vezes que confiamos nas coisas materiais, nós nos decepcionamos e nós vemos que essas coisas não podem garantir para nós a nossa vida e principalmente a vida eterna. Então, meus amados, nós nunca seremos fartos, né? Nunca seremos cheios, completos, somente pelas coisas materiais. Se fosse assim, aqueles que são milionários, bilionários, né, não teriam necessidade e não estariam sempre buscando coisas novas, porque eles já estariam fartos com o que tinham.
Não, amados. Então, nós temos que olhar para o que a palavra de Deus nos garante, o que o ensinamento do Espírito Santo, ele nos garante, ele nos ensina. E se nós permitirmos ele instruir o nosso coração, se nós permitirmos ele falar conosco e trazer para nós uma guia, uma direção, com certeza o mesmo Deus, o mesmo Jesus que nos instrui, que nos fala, se nós crermos, porque essa é a condição de nós recebermos, é crermos. Se nós crermos, nós vamos receber o fruto, né? A resposta das nossas orações segundo a orientação que ele nos traz. Isso me fez lembrar quando Pedro passou a noite inteira junto com os outros pescadores no mar da Galileia e não conseguiram pescar nada. Veja que quando eles voltaram à praia, Jesus sabia da aflição, sabia da necessidade, sabia dos impostos que eles deveriam pagar, da sobrevivência que eles teriam que trazer para a família, e eles nada tinham pescado. Então Jesus, ele deu uma palavra, ele fez com que Pedro tivesse uma opção de crer numa instrução e obedecer, quer dizer, agir segundo a instrução de Deus. Então, amados, quando nós, na nossa caminhada, nós permitimos o Senhor nos instruir e nós agimos de acordo com a instrução, crendo, nós podemos esperar a resposta que Pedro teve quando ele creu na instrução de Jesus. E ele lançou a rede à sua direita, conforme a palavra do Senhor, conforme a direção do Senhor. E nós sabemos que o resultado foi uma pesca maravilhosa, tamanha que ele teve que chamar o outro barco, né, os outros pescadores, para poder auxiliar a recolher tamanha quantidade de peixe que eles conseguiram tirar do mar. Então é assim, amados, que nós devemos andar. Nós devemos saber que nós podemos passar as circunstâncias, os dias ruins, com fé e esperança, alegres, porque nós temos um Deus e tudo que nós precisamos é buscar a direção, buscar dele uma palavra, buscar dele uma orientação. E quando ele nos fala ao coração, quando ele nos instrui, quando a palavra dele toca a nosso íntimo, a nossa alma, e nós temos convicção que Deus fala conosco naquele assunto e nos orienta, nós devemos crer, obedecer, seguir a orientação, e nós podemos nos alegrar, porque o mesmo Deus que falou, ele é o Deus que vai realizar. E nós temos que, ainda que as circunstâncias aos nossos olhos sejam impossíveis, nós temos que lembrar que o nosso Deus é um Deus sobrenatural, ele está acima da nossa natureza, né? Acima das nossas concepções humanas e das nossas condições humanas, ele está muito acima. Então, para ele não há impossível. Então, amados, quando estamos em aperto, em aflição, ou qualquer laço, ou qualquer opressão que o inimigo queira trazer sobre nós, e você que está ouvindo essa palavra, que se encontra em situação de aperto, de afligido, oprimido, afligida, oprimida, ouça a voz do Senhor, busca uma orientação de Deus em oração acerca da situação que você está vivendo, e faça o que ele disser para você fazer. Siga o que o bom mestre fala para você. Siga o que o Espírito Santo fala para você.
ouça o que o Espírito diz no seu coração. E como você poderá ter discernimento se esse Espírito que fala com você é o Espírito de Deus? Saiba que o Espírito Santo de Deus, ele nunca vai falar contra a palavra de Deus. Então, nós podemos confirmar e confiar se a palavra que nós recebemos, a instrução que nós recebemos, ela está de acordo com a verdade santa. A verdade da parte de Deus, ela é imutável. Ela não tem altos e baixos, não. O trono de Deus é um trono totalmente seguro, né? A autoridade de Deus sobre todas as coisas é totalmente segura para nós confiarmos, né? Então, faça o que ele diz e você vai romper. Quando você agir para obedecer a instrução do Senhor, de Cristo no seu coração, ao mesmo tempo em que você obedece, a unção é derramada sobre você e você vai romper a sua necessidade, você vai romper as aflições, você vai romper o estado de enfermidade que você se encontra, seja físico ou seja emocional. Você vai romper, porque a unção que traz a força e o poder para você declarar o que Paulo declarou: tudo posso naquele que me fortalece, é porque a unção vinha sobre ele em todas as circunstâncias, porque eu creio que Paulo confiava ao Senhor toda a circunstância em que ele estava atravessando, seja circunstâncias de penúria, né, de abatimento, de aflições, ou seja, em circunstância de abundância, de alegria e de força, junto com toda a irmandade. Então, amados, que essa palavra nos faça meditar. Saiba que o Senhor, ele vai suprir, né? Vai suprir a sua necessidade, vai suprir a minha necessidade. E veja, a palavra não diz, ele suprirá, olha, veja no versículo 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, as riquezas englobam, veja bem, toda a criação. Veja que quem supre e quem governa e quem dá manutenção a toda a sua criação é o próprio Deus. É o próprio Deus. Então, meu amado, ainda que você seja pequenino, o Senhor tem os olhos voltados para você. E ele diz que nenhum cabelo cai da sua cabeça sem que ele esteja prestando atenção. Confia nele, tá bom? Nessa manhã, ele te chama a você comprometer a sua fé nele, comprometer o seu caminhar com ele, comprometer a ter uma vida pessoal na presença dele, comprometer-se aonde você colocar os teus pés, aonde você estiver trabalhando, o que você estiver fazendo, ou o momento em que você está vivendo, não importa a situação, você permita que ele esteja trabalhando em você, através de você, e trazendo aquelas pessoas que te cercam também uma fé através do seu próprio testemunho. Amém? Então, vamos meditar nessa porção, vamos meditar nessa palavra. É uma palavra fortalecedora, é uma palavra que tira os nossos olhos das circunstâncias, das tristezas, das dificuldades, né? Às vezes você tem situações financeiras, porque hoje todos passam dificuldade, mas mesmo nas
circunstâncias materiais, Deus tem domínio e governo sobre ela. Então a sua fé, ela deve ser uma fé completa em Cristo Jesus, que Ele é um Deus sobrenatural, né? Que Ele é um Deus que tudo pode, o ouro e a prata pertencem a Ele, que Ele tem todo o saber que você precisa, Ele tem em si toda a ciência, todo o conhecimento, e não tem porta que Ele não possa abrir, não tem caminho que Ele não possa trilhar na sua frente se você pedir para Ele ir diante de ti. Não tem nada que Ele não possa fazer para te proteger, te guardar, te auxiliar, te sustentar, te levantar, te trazer novamente a força, o fortalecimento, a certeza de que você não está só nesse mundo. Amém, meus amados? Amém? Então vamos orar. Eu quero orar com você, para você. Permita que a oração ela entre em toda a sua vida, todas as áreas da sua vida, né? Entregue seu coração ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se nesse canal de evangelismo, porque Deus me deu esse trabalho para fazer. Também eu te peço que deixe seu like, que deixe seu amém, se você já é inscrito. Se você tem recebido da parte de Deus algum milagre, alguma obra sobrenatural do Senhor Jesus sobre a tua vida, deixe nos comentários a obra que Deus fez, para que você possa fortalecer o coração daqueles, né, que precisam de um testemunho, né, todo o testemunho que nós damos, né, as obras que nós glorificamos a Deus, eles fortalecem o coração daqueles que estão necessitando. Então sirva a Deus com alegria, alegre-se. Uma vez mais eu te digo, alegre-se no Senhor. Conte as maravilhas de Deus, conte aquilo que Deus fez, dê testemunho. E o Deus que com sua riqueza, com as suas infinitas riquezas, né, que estão além da nossa compreensão, Ele possa vir e suprir toda a sua necessidade. Amém? Não se esqueça, é dando que se recebe. Compartilhe com mais pessoas essa passagem, essa mensagem, o máximo que você puder. E alegre-se, porque você está semeando numa boa terra. E com certeza, no tempo certo, Deus te fará colher também das suas benesses. Amém? Então vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Senhor, eu busco a sua presença nesse momento para mim e para essa pessoa que parou para ouvir essa mensagem, que está comigo até agora. Pai eterno, eu te peço que não somente, Senhor, entre nas nossas vidas, mas entre nas nossas casas, na vida familiar, todos os nossos parentes, familiares, amigos, vizinhos, enfim, tudo aquilo que se conecta conosco. Ó Senhor, receba de Ti a Tua presença, o toque do Teu Espírito. Venha, Senhor, ó, nos alegrar em Ti com a Tua presença, porque nós sabemos que nela, na Sua presença, está a alegria de todos aqueles, Pai, que necessitam. Então, esconda-nos, ó Senhor, nós te pedimos, esconda a nossa casa, a nossa família, esconda, Senhor, nós dos nossos inimigos, de tal maneira que eles não possam nos atacar e nem desanimar a nossa fé. Guarda-nos, ó Deus e Pai, na nossa fé, na Tua presença, guarda-nos, Pai, e ajuda nós a resistirmos o mal, ajuda nós a resistirmos o diabo. Senhor, nós resistimos porque a Tua palavra nos diz para resistir todo o mal, toda maldade, todo pecado, toda tentação. Nós devemos resistir até que o mal, até que o diabo saia
das nossas vidas, da nossa casa. Então nós buscamos de Ti, nesse momento, a Tua presença, a Tua força, Pai. Ó Senhor, a Tua unção fortalecedora para que nós possamos vencer os nossos combates. Senhor, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus toda inveja, toda maldade de homens, de mulheres, né, de pessoas que se levantam, ó Deus, para trazer contrariedade em nossas vidas. Nós repreendemos, Pai, o que não provém de Ti. Senhor, afaste de nós, ó Senhor, aqueles que venham sabotar as nossas alegrias, sabotar os nossos sonhos, sabotar os nossos projetos em Ti. Senhor, nós repreendemos, Pai, e pedimos que o Senhor afaste de nós todo esse mal, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós pedimos ainda que nos ensine a orar como devemos, ensina nós a pedirmos o que queremos ou necessitamos, porque nós reconhecemos que não sabemos pedir como convém, e muitas vezes pedimos até mesmo, Senhor, com, ó Senhor Jesus, incredulidade no nosso próprio coração. Então ajuda nós a pedirmos com fé, inteireza de fé, sabendo que o Senhor que libera para nós a instrução, a palavra, é mais que poderoso, é poderosíssimo e pode, Senhor, agir conforme a Tua palavra e trazer para nós, Pai, o resultado, ó Senhor, daquilo que pedimos, daquilo que necessitamos, quando cremos, Pai. Então ajuda nós a crer, ajuda nós, Pai, a receber o que pedimos. Senhor, nós reconhecemos que não basta pedir, nós precisamos, ó Senhor, também ter fé no nosso coração e entrar, Senhor, no mundo sobrenatural, ó Deus e Pai, para nós recebermos, ó, das Tuas dispensas, Pai, ó, dos Seus celeiros, Pai, da abundância que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, ajuda nós a visualizarmos e tomarmos posse de tudo aquilo que nós desejamos conquistar. Ajuda nós, Pai, a visualizarmos, ó Deus e Pai, em Ti, em Cristo Jesus. Ajuda nós, Pai, já a antevermos, ó Senhor, todas as Tuas promessas realizadas, Pai, conquistadas, ó, recebidas pelo Teu poder. Senhor, ainda Te pedimos nesse momento que perdoe, Senhor, todos os nossos pecados, Senhor, e principalmente hoje nós Te pedimos que nos tire, Senhor, de um posicionamento de incredulidade. Senhor, o mundo, os ataques do inimigo, Senhor, é para enfraquecer a nossa fé, trazer incredulidade, nos afastar de Ti, impedir nós recebermos a vitória, o avanço. Ó Deus e Pai, nós Te pedimos então que nos tire, ó Senhor, desse lugar de incredulidade e transporta-nos, ó Senhor, para, ó Deus e Pai, o Teu reino de fé, de amor, Senhor, de plenitude. Derrama sobre nós, Pai, essa unção fortalecedora, essa unção de fé, essa unção que nos faz romper, Senhor, nos momentos difíceis, tristes, de tribulações, de necessidades materiais, financeiras, na saúde, seja, Senhor, familiar, seja no âmbito material ou espiritual ou emocional, que o Senhor derrame sobre nós unção, Senhor, de fé e esperança, Senhor, para que nós possamos vencer e receber, ó Deus, tudo aquilo que nós temos pedido na Sua presença. Pai, nós não queremos apenas pedir, não queremos apenas o favor das Suas mãos, que são poderosíssimas, ó Senhor, para nos socorrer, mas nós queremos crer, nós queremos a Tua presença, nós queremos andar contigo, nós queremos, ó Deus e Pai, vivenciar
a grandeza, Senhor, a magnitude, a grandeza, Senhor, a majestade, ó Senhor, do teu reino. Ajuda nós, Pai, a vivermos, Pai, sermos, Pai, vasos úteis na sua presença, na sua casa. Ajuda nós também a sermos agradecidos pela nossa salvação, por o Senhor nos ter tirado das trevas, do mundo do pecado e também, Senhor, das concupiscências, Pai, e nos trazido para perto de Ti, em santidade, em amor, em virtude. Obrigado, Senhor, por nos purificar, nos santificar, por tudo o que o Senhor tem feito e que ainda fará pela minha vida e pela vida da pessoa que parou para ouvir. Senhor Deus, está comigo nessa oração. Ó Senhor, nós cremos em Ti, por isso nós entregamos a Ti o nosso viver, o nosso dia e todas as coisas, Pai, nós sabemos que cooperam, ó Deus e Pai. Então fortalece nós, Pai, para nós termos certeza que tudo, Senhor, que nós pedirmos em oração, crendo, né, tendo fé, nós vamos receber conforme as Tuas instruções. Amém? Deus seja louvado. Para você que ficou até esse momento aqui comigo, deixa Deus te usar, né? E que o Senhor tenha livre acesso à sua vida para Ele fazer as obras que Ele quer fazer para te trazer a plenitude. Confie nele, confie teus caminhos ao Senhor e Ele tudo fará. Amém? Deus seja louvado através da sua vida e da minha vida também. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo no seu coração.